Bênção, né? E você que está na sua casa também, que oportunidade linda de estar aí ao lado da sua família, da sua casa, podendo buscar a presença do Senhor. São duas câmeras, é para essa câmera aqui que eu olho para... Eles decidem? A decisão é com vocês, né? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, eu espero que todos tenham encontrado, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Eu queria que você pegasse esses primeiros instantes para você fazer uma oração diante do Senhor, para você colocar o seu coração diante do Senhor, dizendo: Deus, fala comigo, fala ao meu coração, porque nós estamos aqui, irmãos, nesta manhã, para louvar o Senhor como temos louvado, mas também para ouvir a voz do Senhor através da exposição de sua palavra, não é verdade? Então feche os seus olhos neste momento e faça uma oração diante do Pai, dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz através de sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã tão especial. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração. O Senhor já falou através de cada canção que cantamos aqui. Nós já tivemos, ó Deus, a linda oportunidade de louvarmos o Senhor. Isso é um privilégio. Estar na tua casa é um privilégio. Ser a tua casa é um privilégio. E somos tão gratos, ó Deus, porque juntos somos o teu templo. O templo do teu Espírito Santo. Senhor, fala conosco. Trata os nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para outra margem. E não é simples atravessar o mar da Galileia. Ele disse a pescadores experientes: atravessemos para o outro lado do mar. É um convite a uma grande travessia. Aliás, a vida é uma travessia. E Jesus nos convida a viver cada dia, mesmo os dias insuportáveis. E é tão especial porque o Evangelho não oculta dos nossos olhos a grandeza, a riqueza, mas também o obscuro, o sombrio da vida.
O Evangelho expõe, Cristo nos convida a atravessar para o outro lado da margem, atravessar o mar, atravessar as tempestades, as agonias, as angústias. Somos convidados a viver. E Ele não retira dos nossos olhos a realidade da existência. A vida é um sopro, é um vácuo. A Escritura nunca escondeu de nós o que ela acaba de expor a partir do verso 35 até o verso 41. Um grande convite a atravessarmos para o outro lado da margem. E é incrível porque esse dia foi um dia fantástico na vida de Jesus. Para que você entenda, você tem que percorrer os versos anteriores, e você pode fazer esse exercício em casa, e entender que esse dia foi um dia fantástico. Aliás, lá no verso 1 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia. Era a estratégia que Cristo usava para tomar distância do povo, porque o povo se aglomerava. As pessoas vinham ao encontro de Jesus. As pessoas queriam simplesmente tocar na orla de suas vestes, pois sabiam que dele emanava poder, cura, libertação, transformação. Então se aglomeravam. Há uma narrativa, inclusive, no capítulo 2 de Marcos, na qual 4 homens carregam um paralítico até a presença de Jesus. Mas a casa estava tão cheia que eles tiveram que abrir, sim, um buraco, colocando o paralítico naquele lugar onde Jesus estava. E ao colocá-lo, Jesus olhou para a fé daqueles homens e daquele paralítico e o curou. As pessoas se aglomeravam e estrategicamente Jesus assumia a posição no barco, porque a prioridade do seu evangelho era a proclamação da proximidade do reino. A proximidade do reino e a exigência de arrependimento para entrar nesse reino, para ser parte desse reino. Aliás, arrependimento, que é critério inclusive para nós que estamos aqui. Os nossos corações devem ser corações sempre arrependidos, penitentes diante do Senhor. Amém, irmãos? Um convite à travessia. Esse dia foi um dia histórico, especial. Jesus proclamou o reino de Deus através de simples parábolas. Histórias singelas, extraídas da vida cotidiana, e através delas, Jesus expôs aos seus ouvintes, e especialmente aos seus discípulos, o mistério do reino de Deus. O reino de Deus penetrou na história através de Jesus Cristo. Sim, a vida, o ministério de Jesus, sua morte, sua ressurreição, seus milagres, seus gestos de justiça, inauguraram o reino de Deus na história. O reino penetrou na vida humana, penetrou nos corações humanos, penetrou na sociedade judaica e a partir dela penetrou em todos os povos. E a simplicidade do reino, como um grão de mostarda. Sim, porque Jesus teve que fazer silêncio, inclusive, diante de muitos ambientes, porque poderiam confundir com certos messianismos de poder. Ele poderia ter sido confundido com alguém, uma espécie de zelote, um revoltado, um sindicalista que instauraria um reino tirando o domínio de Roma. Mas não era assim o seu reino. O seu reino não era bélico, não era militar. Era um grão. Era um grão que se jogava na terra. E que encontrava diferentes terras, diferentes solos. Beira do caminho, ou não. Solo rochoso, cheio de espinhos. O reino são essas sementes que são lançadas, que encontram às vezes solo bom, fértil, que produz a 30, a 60, a 100 por um. O reino de Deus é a candeia que não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas do velador, para iluminar
para iluminar as nossas vidas. Aliás, nós somos a luz. Tal como Jesus é a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não podemos nos esconder em alqueires, debaixo de cama. Não, temos que ser colocados no velador para iluminarmos o mundo. Jesus está expondo, desvelando o seu reino, o caráter do seu reino, a beleza do seu reino. Ele precisa mostrar através desses gestos que ele era o Filho de Deus. Aliás, a intenção primeira do Evangelho de Marcos é expor que ele, que tinha aparecido, que foi batizado por João Batista, ele era o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No batismo de Jesus, uma voz do alto dos céus disse: você é o meu filho amado, tu és meu filho amado, em ti sinto profunda alegria. Ou na transfiguração, os discípulos todos, os 3 mais íntimos discípulos de Jesus, com ele na transfiguração, Moisés, Elias, os representantes da Torá, dos profetas, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou o centurião na cruz, quando Jesus expirou, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim. E aquele centurião disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus está expondo o seu messianismo, Jesus está expondo o seu reino, Jesus está mostrando que através de seus gestos, de suas parábolas, de suas palavras, de seus sermões, o reino está sendo instaurado no coração humano. O reino de Deus. Agora veja, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus nos convida a atravessar para outra margem. E talvez, eu acho que esse verso aqui é fundamental para compreendermos toda a travessia. Porque, como eu disse lá no início do sermão, as travessias não são simples. Do lado de cada margem do mar da Galileia, nós temos uma região predominantemente judaica. Atravessar para o outro lado do mar significa atravessar para outras regiões que não são predominantemente judaicas. Atravessar para o outro lado do mar requer a coragem dos aventureiros, dos corajosos, dos valentes, que assumem a força do Evangelho, e a força que se expande para além da etnia judaica, para além da língua judaica, para além dos costumes judaicos. Atravessar para o outro lado do mar significa ter coragem de assumir as implicações do Evangelho que não são contidas em determinadas etnias. Não, é necessário atravessar. É chegar na região dos Gerazenos, uma região predominantemente gentia. Não é tão simples, porque ao atravessar, assumimos o perigo das tempestades. O perigo das tempestades. Mas temos que expor o Evangelho. Temos que anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Esse é o desafio da igreja. Proclamar o Evangelho é encontrar com os perigos da vida. Proclamar o Evangelho é encontrar com os desafios da perseguição. Encontrar com o Evangelho é atravessar os lodos da imoralidade dos nossos tempos. Se ficarmos do conforto da nossa etnia, se ficarmos do conforto das nossas igrejas locais, nunca experimentaremos o outro lado de lá. Nunca atravessaremos para o outro lado de lá, nunca experimentaremos a voz de um Cristo acalmando as piores tempestades, as piores angústias. O mar da Galileia ficava 213 metros abaixo do nível do mar. O Monte Hermon, o alto Monte Hermon, 2.300 metros. Os ventos que saíam do Monte Hermon
alcançavam o ar quente acima do mar da Galileia e provocavam terríveis tempestades. Os ventos que saíam do Hermon alcançavam o ar quente acima do mar da Galileia, provocando tempestades. E aqui foi um dia de terríveis tempestades. Pescadores experientes dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Pescadores que tinham conhecimento, tinham a ciência do mar, conheciam o mar. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz com o William, que é o sobrinho do pastor Juraci, que tem um grande projeto chamado Amor, no Rio Amazonas. E eu fiquei assim admirado de ver aqueles ministros que trabalham com o William, que pilotam o barco, como eles conhecem o Rio Amazonas. Para mim era só água, irmãos. Não, vira aqui. Não, tem que vir lá naquele pedaço ali. Eu ficava assim, meu Deus, nós estamos há um dia navegando de barco. E ele sabe onde chegar nas comunidades. Impressionante. Esses pescadores eram experientes, eles tinham a ciência do mar, o conhecimento do mar, e eles estavam fragilizados, desesperados. Tal era a força dos ventos, tal era a força da tempestade. Jesus dormindo na polpa do barco, e eles acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Porque atravessar o mar da Galileia é às vezes angustiante. É se expor ao risco das perseguições, é se expor ao risco dos contágios, é se expor ao risco dos açoites, é se expor ao risco dos naufrágios. Atravessemos para o outro lado do mar, porque no meio do mar, às vezes podemos ser atingidos pelas tempestades mais angustiantes, ou não. Ou não, irmãos? Sabe o que eu aprendo? Que o Evangelho nos empurra para além dos nossos confortos. Sim. Proclamar o Evangelho em nossos tempos não é simples. Ontem completamos os 503 anos da Reforma Protestante. Não foi a festa do Halloween não, viu, gente? Os 503 anos da Reforma Protestante. Lutero, na Dieta de Worms, com as instâncias imperiais em sua frente, não negou a Escritura. A minha consciência está cativa à Escritura. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Foram as palavras dele diante da Dieta de Worms em 1521. Há um desafio peculiar àqueles que abraçam e admitem o Evangelho, aqueles que foram transformados pelo Evangelho. E o desafio é, para além dos nossos confortos, proclamar o Evangelho, mas sem negociar a Escritura. Sem negociar. O fundamento da nossa fé é a Escritura. A palavra de Deus. Como o pastor disse, os ossos, a estrutura, a doutrina. Quantas pessoas estão se abdicando disso na proclamação do Evangelho em tempos contemporâneos? Irmãos, temos que assumir a verdade do Evangelho. Temos que assumir a verdade das Escrituras e corajosamente, cada uma dessas páginas, expô-las. Essa é a coragem que Jesus pede aos seus discípulos. Vamos atravessar para o outro lado da margem, porque do outro lado da margem encontraremos com os gerazenos. Para o outro lado da margem, eu já vejo aqui um preâmbulo interessante para a proclamação do reino de Deus que os apóstolos fizeram para além da etnia de Israel. Não foi simples.
Você acha que foi simples para o apóstolo Pedro entrar na casa de um gentio e proclamar o evangelho ali e ver com os próprios olhos o Espírito Santo dizendo: eu não vim só para vocês, eu vim encher o mundo. Mesmo com todos os avisos de Cristo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Pedro teve que ver um lençol descendo com alimentos impuros, dizendo assim: mata e coma. E 3 vezes, porque com Pedro era só na 3ª vez, aí ele entendia. Mata e coma, mas como assim? Eu nunca coloquei alimento impuro nos meus lábios. Mata e coma. Não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: não torne os gentios impuros, porque eu os tornei puros. O evangelho é para eles. Em ti serão benditas todas as nações. Gênesis 12. Através de vocês, através do sacrifício que foi feito por Cristo na cruz, as paredes étnicas foram derrubadas. Não é simples penetrar nos mundos para além dos muros étnicos de Israel, não. Mas fraquejar na Escritura não é o caminho. Diante dos desafios de expor a Escritura para além das paredes dos nossos confortáveis templos, temos que levar a Escritura. As minhas palavras não, o quê? Passarão. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Há um desafio, há um desafio. E o Evangelho nos convida para além dos nossos confortos, a proclamar o Evangelho nas diferentes etnias. Há um desafio que temos aqui na cidade de Petrópolis. Proclamar o Evangelho em cada uma das ruas, das tribos, das diferenças linguísticas, etárias. Sim, proclamar o Evangelho é o nosso desafio. Agora veja, atravessaremos o mar. Não pense você que será simples. Quando deixamos o conforto das nossas cadeiras, dos nossos bancos, quando deixamos o conforto das nossas casas, das estruturas que temos montadas, entramos no mar, penetramos no mar, encontramos com a tempestade. Tempestade não é simples. Atravessar a tempestade não é simples. Quando nós deixamos o conforto do outro lado da margem e assumimos as implicações de um evangelho que não se permite ser, sim, asfixiada pelos limites étnicos, vamos para o outro lado, para a região dos Gerazenos, os desafios peculiares, as diferentes regiões, mas não é simples. Atravessamos e encontramos com os ventos que vêm do Hermon. Os ventos que vêm do Hermon e que se chocam com o ar quente acima do mar da Galileia, provocando tempestades. As adversidades fazem parte da vida cristã. João Batista teve a sua cabeça cortada simplesmente pelo fato de que anunciou o Evangelho. Anunciou o arrependimento, a conversão. Assumiu as implicações deste Evangelho. Tornou-se comum agora uma expressão chamada cristofobia, um neologismo. Alguns cristãos contemporâneos estão estupefatos diante da cristofobia, mas ela existe. Ela existe desde sempre. Eu acho que a verdadeira cristofobia está nascendo infelizmente, sorrateiramente, no interior das nossas igrejas que não conseguem entender que o Evangelho significa cada um pegar a sua cruz e andar. Quando proclamamos o Evangelho contra forças demoníacas. Nós temos que entender isso.
e assumir a coragem do Evangelho. Quando proclamamos o Evangelho, proclamamos não só contra as forças demoníacas, mas contra as consciências que foram usurpadas pelos poderes demoníacos. Ou você não percebe que essa cultura é uma cultura profundamente marcada pelo anti-evangelho? Chocar o Evangelho com a situação cultural na qual estamos inseridos não é simples, requer de nós esforço, coragem, a coragem de assumir a viagem. E a viagem pressupõe ventos que saem do Hermon e se chocam com o ar quente acima do mar da Galileia. Assumir a viagem é assumir as forças tempestuosas de um vento contrário, de uma tempestade contrária. Por isso Cristo disse: alicercem suas casas sobre a rocha, sejam prudentes. Não construam suas casas sobre areia, porque os ventos virão, as tempestades virão. E se elas não estiverem alicerçadas na rocha, se você não remover toda a terra solta e não encontrar e assentar sua casa sobre a rocha, ela vai ser derribada. Será que os nossos corações são corações espinhentos? Ou corações rochosos, não têm raízes em si mesmo? Porque as dificuldades virão, as sementes que foram lançadas em solo rochoso, logo morreram, o sol as secou, porque elas não tinham raízes em si mesmas. As dificuldades da vida, as angústias da vida, sufocaram, e mais, as riquezas, porque há sementes que às vezes caem em corações cheios de espinhos, e são sufocados por causa da beleza das riquezas, do atrativo das riquezas, do status que às vezes a sociedade nos oferece. A questão é, quando assumimos a viagem, quando assumimos o caminho do Evangelho, assumimos também os ventos que vêm do Hermon, as tempestades peculiares, intrínsecas aos que atravessam o mar da Galileia. Não é simples. Não é simples. Deixar o conforto é encontrar com os ventos. Mas deixar o conforto é encontrar com os ventos, irmão Renato, mas encontrar com a doce voz de um Cristo que sabe estar no conforto, na polpa de um barco, mas sabe atravessar tempestades dizendo: aquieta-te, acalma-te, emudece. Os que saem do conforto, os que assumem corajosamente as implicações do Evangelho, que não pode ser asfixiado por etnias, mas que tem que atravessar culturas, porque Deus amou o mundo. Sim, encontramos com as tempestades, encontramos com os ventos, mas temos a oportunidade de ver as tempestades sendo acalmadas, os ventos sendo aquietados, emudecidos pela força de um Cristo que expele demônios, que faz paralítico andar, que faz cego ver, que anuncia as boas novas aos pobres e que assume as implicações de sua vocação, de seu ministério, que inclusive foram profetizados desde os profetas antigos. O Cristo que expele demônios, o Cristo que cura os paralíticos, que faz enxergar os cegos, falar os mudos, ouvir os surdos, que purifica os leprosos, que redignifica as mulheres pegas em adultério, em flagrante adultério. Esse Cristo lança sua voz, acalmando o mar. Irmãos, passamos às vezes por profundas angústias, não é verdade? O pastor estava falando da irmã Beth. É angustiante. É difícil, atravessamos esses vales sombrios. É difícil atravessar momentos assim.
O Evangelho não oculta as tempestades, mas o Evangelho também não oculta a voz do Cristo, que acalma as tempestades, que aquieta os ventos, que emudece os ventos. Eu sei que há um desafio, eu sei que há uma perseguição inerente à proclamação do Evangelho. Eu sei que assumir cada página da Escritura requer dos que assumem coragem, sem nenhum abandono das partes, de Gênesis a Apocalipse, palavra inspirada por Deus, inerrante. Proclamá-la para além dos nossos costumes não é simples. Para além da nossa cultura não é simples. Atravessar o mar da Galileia não é simples. Encontrar com os ventos do Hermon não é simples. Requer de nós coragem, mas os que assumem as implicações do Evangelho, os que assumem as implicações do reino de Deus, da graça de Deus, eles dizem assim: é comigo, eu vou atravessar, porque eu sei que no meio da tempestade, no meio dos ventos contrários, haverá um Cristo, porque sempre houve esse mesmo Cristo, que lançará sua voz e aquietará os ventos contrários. Ele aquieta o nosso mar. Não é verdade isso? Não é verdade? Quando as buzinas dessas propagandas que a gente não suporta tentam, atrapalhar a nossa vida, nós temos que ser valentes, levantarmos a nossa voz. Você se lembra do cego Bartimeu? Quando Jesus estava atravessando, indo para Jerusalém, os discípulos queriam silenciar o cego, e ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falava ainda mais alto, porque ele precisava ser ouvido, e ele foi ouvido. Chamem-no. Ele lançou de si a capa e foi ao encontro de Jesus, saltou, lançou de si a capa, e os seus olhos puderam ver aquilo que não tinha visto. Que Deus abençoe os nossos corações, que Deus abençoe as nossas vidas. Eu sei que vai ser difícil atravessar o mar, eu sei que vai ser difícil, mas Deus aquieta o mar, Deus acalma o mar, Deus acalma as tempestades. E os que assumem as implicações do Evangelho ouvirão o Cristo que acalma as mais terríveis tempestades das nossas vidas. Que Deus abençoe o nosso coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos convida a atravessar para o outro lado do mar. Não é simples. Não é simples. Mas Deus, o Senhor está no barco. Ainda que na polpa, ainda que dormindo sobre um travesseiro, o Senhor nunca abandonou o barco. O Senhor nunca fez os discípulos atravessarem caminhos sem a tua presença. O Senhor nunca nos deixou órfãos. O Senhor disse, antes de se ascender aos céus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa e caminhamos. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Fernanda, a mamãe da Rebeca queria que cantasse.